O entrevistado do dia. Agora sim, Marconi, eu deixo a primeira pergunta. Você, Marconi, que é um atleta, olha, talvez você não saiba, mas o nosso União ali, com cara de menino, já tem 71 anos. 71 anos, esportista, foi goleiro do Botafogo, atleta de handebol, juiz, né? É um exemplo. Internacional, né? Árbitro internacional. O esporte me deu esse equilíbrio e me deu essa performance. E o nosso Marconi gosta de correr, jogou futebol, é ciclista. Eu vou deixar a primeira pergunta para você. Pois doutora Clarissa, o que na realidade o esporte beneficia ou traz de importante para um problema como esse que nós vivemos, né? A questão do câncer. Hoje mesmo nós tivemos a esposa de um deputado estadual que faleceu de câncer. Mas qual é a contribuição que o esporte traz para a doença? O exercício físico em geral, não só o exercício físico regular, é isso que a gente está acostumado, nós que fomos atletas, vocês que também foram, eu também fui. O esporte e a atividade física em geral faz com que o nosso corpo esteja sempre em movimento. E o nosso corpo foi feito para se movimentar, a gente está esquecendo isso com o passar dos anos, cada vez estamos ficando mais sedentários, com o corpo mais parado, atividades mais sedentárias. E esse movimentar do corpo, só o movimento por si só, já executa diversas ações que a gente não faz quando a gente está parado. Então, quando a gente se movimenta, melhora o sistema circulatório, quando a gente se movimenta, melhora a drenagem pulmonar, melhora a drenagem linfática, melhora a efetividade cardíaca. Então, quando a gente se movimenta, os músculos em movimento vão nos trazer muitos benefícios fisiológicos. Há um controle melhor do açúcar, há um controle melhor dos lipídios, né, das gorduras do sangue. Então, fazer exercício físico faz com que o nosso corpo fique mais eficiente. E mais eficiente também para identificar as células que se reproduzem de forma errada, que são as células cancerosas, que aumentando em quantidade muito exacerbada, vão acabar formando os tumores e os cânceres que a gente vê tanto hoje e com uma incidência tão grande. Se nós fizéssemos mais exercício, essa atenção para o nosso próprio corpo seria mais ativada e a gente provavelmente identificaria células cancerígenas de uma forma mais precoce e o nosso próprio corpo faria o papel de acabar com elas. Me corrija, dá licença, viu, professor União? Eu acho o seu ramo principal, é o esporte, mas eu vou pedir licença ao senhor, né, para questionar a doutora Clarissa da seguinte forma: a atividade física com excesso, ela é prejudicial? Também será, em excesso se não for programada e planejada. A gente tem situações bem diferentes. Uma coisa é a gente pegar um atleta, aqui em João Pessoa tem muitos, né? Então vamos pegar um triatleta. Um triatleta treina mais de 2 horas por dia com facilidade, né? Triatletas que fazem aqui o Ironman vão se preparar para uma prova de 10 horas de duração. Então seria sim algo completamente fora do comum, mas eles são treinados para isso. O que me preocupa muito são as pessoas que não fazem exercício físico, né, regular e que de repente resolvem fazer alguma coisa. Esse é o perigo. Eu até brinco com isso com o pessoal que joga futebol, né? A pelada do final de semana é onde a gente tem a maior incidência de infarto, por exemplo. Porque esse cara que joga no final de semana, ele passou a semana inteira sentado, trabalhando, passou a semana inteira estressado, passou a semana inteira não se preocupando com a saúde. De repente ele resolve ir para o campo e correr tudo que pode. E aí nesse momento o corpo pode sentir esse efeito da intensidade e ter algum problema como esse. A minha pergunta, professor Neal, porque eu senti na pele recentemente, fazia tempo que eu não nadava, né? E durante esse período de pandemia eu comecei a nadar eu estava nadando uma hora e meia. Uma hora e meia, resultado, estou com uma bursite. Bursite, Nós vamos ter aí lesões articulares, lesões osteomusculares, em geral, pelo excesso de esforço para aquela musculatura que não estava preparada para esse esforço tão grande. Não é que tu não possa, né, daqui a pouco fazer uma maratona aquática. Com qualquer idade a gente consegue fazer. Mas há necessidade de uma preparação para que a gente consiga que a nossa musculatura, a nossa articulação esteja pronta para executar esse esforço, né? Agora sim, uma hora e tanto é grande, agora, né? é sua vez, desculpa. Uma hora e tanto é Você é gaúcho ou paranaense? Sou gaúcha. Gaúcho. Não dá para negar o Eu sotaque. conheço logo porque eu optei muito em Santa Maria da Boca do Monte, optei muito em Novo Hamburgo, Olha que Bento legal. Gonçalves, pertinho da minha casa. O Rio Grande do Sul já teve um dos melhores handebol do Brasil. E para mim um dos maiores técnicos do Brasil até hoje, a não ser
esse técnico espanhol que veio recentemente treinar o Brasil para as Olimpíadas, mas o professor Celso Jacomini, que ele é da cidade de Santa Maria, da Boca do Monte, e a Universidade de Santa Maria já teve o melhor time de handebol do Brasil, inclusive com vários atletas que vestiram a camisa da seleção brasileira durante muito tempo. Minha querida professora e doutora, eu lhe perguntaria o seguinte: o que é mais recomendável? Caminhar, correr, ou você frequentar uma academia, ou os dois, a junção, como se diz, ambos os dois juntos é benéfico? O melhor seria ambos os dois juntos, né, professor? O melhor seria que nós tivéssemos atividades aeróbicas, né, ou aeróbias, e atividades de força, que a gente chama de atividades de resistência, que seria a musculação convencional, ou hoje o crossfit, o treinamento funcional com carga. Vai depender muito do objetivo que a pessoa tem, né, que o paciente tem, e também da idade, das condições de saúde, né? Eu, por exemplo, uma mulher de 40 anos, caminhar e correr muito já não é mais tão indicado. Na minha idade, o ideal seria manter a massa muscular pensando para o processo de envelhecimento, né? E até porque caminhar muito, correr muito, a gente pode ficar mais flácida também, então para a mulher, assim, esteticamente não seria tão legal nessa idade. Mas, por exemplo, se eu quiser virar maratonista, ok, dá para fazer também. Agora, nunca deixar o treinamento de força em detrimento do treinamento aeróbico, sempre levar os dois juntos. Esse tipo de situação que a gente conversou, né, Marconi, por exemplo, quem gosta de correr na rua, aqui em João Pessoa a gente tem vários corredores de rua, né, uma quantidade grande. Eles se lesionam bastante, por quê? Porque só correm. Se fossem para musculação, fizessem um reforço muscular no treinamento funcional, na musculação, ok, correr. Né? Agora, só correr, principalmente para quem já passou dos 35, 40, não seria a melhor opção. Deixa eu fazer uma consulta então. Vamos Eu lá. estou fazendo fisioterapia, né? Já fiz 15 sessões de fisioterapia, tomei medicação, né, para esse problema que eu tenho no ombro. Eu posso fazer a fisioterapia com fortalecimento? Na fisioterapia já vai haver um fortalecimento. Mas o fortalecimento, né? eu vejo muito leve. Né? A fisioterapia é a transição entre a lesão e o voltar à atividade física que você gosta de fazer, né? Esse momento de fortalecimento inicial, ok, a gente faz a fisioterapia quando a gente está com dor. Na hora que a gente diminuiu o processo inflamatório, que a dor reduziu, a gente precisa ir fortalecer para o movimento. E aí não é só fortalecer, vou lá na musculação e fazer exercício para o ombro, para diminuir a dor da bursite. É fazer exercícios que vão simular a natação, né, que é o exercício final que você quer fazer, para preparar o teu ombro para fazer essa 1 hora que você quer fazer na piscina. Né? Porque também tem muito isso, sabe? Às vezes pensa, não, vou fortalecer o joelho porque eu vou jogar futebol. Aí fica na musculação só fazendo um treinamento isolado. Aí quando faz qualquer movimento com mudança de direção, lesiona de novo. Né? Então tem que trazer para próximo da prática esportiva, né? Ok, 13 e 18. Clarissa, quais as suas recomendações para quem está gordinho como eu e gostaria, digamos assim, de ficar um atleta como Marconi, como o professor União, para quem está acima do peso? Eu vou lhe fazer uma pergunta direta. Procede que beber líquido na hora das refeições é ruim? Ou é mito? Não, não é mito não. Tem uma relação fisiológica de tomar líquido na hora que a gente está comendo. O nosso estômago, ele tem os receptores de volume. À medida que a gente vai comendo, vai havendo uma distensão do estômago e vai havendo uma liberação de hormônios da saciedade, para avisar para o nosso cérebro, opa, para aí a vontade de comer, porque eu já estou cheio aqui. Quando a gente começa a tomar líquido, há um esvaziamento gástrico mais rápido, porque a gente toma um líquido e empurra a comida mais rápido para frente. E aí esse esvaziamento gástrico muito rápido dá uma sensação de que o estômago não está aumentando de volume. E aí a gente acaba comendo mais, para ter essa sensação da saciedade. Então, tirar o líquido da hora do almoço faz com que a gente tenha uma sensação mais efetiva do preenchimento estomacal com o volume da alimentação. Então não era legal tomar muito líquido durante o almoço ou durante a janta, porque a gente acaba comendo demais. A gente também vê aqueles atletas de academia. Hoje em dia, né, o corpo, né, a cultura do corpo e tal. Não, eu acho assim, se cuidar é sempre importante. Tudo é alimentação. Inclusive a minha esposa é nutricionista. Eu sou um péssimo exemplo. Tudo é alimentação, né? A alimentação, você adoece, é reflexo. Você é o que você come, digamos assim. Mas também eu percebo muitas vezes pessoas que
tem uma fixação Um exagero, né? no corpo, né? Tem uma fixação e muitas vezes tem uma dieta maluca. Eu vi um cara lá com uma dieta de proteína, mas ele só comia bacon, sabe? Só comia bacon numa academia. Não, verdade. Vi outro que comia 20 ovos cozidos por dia. E o fato de a pessoa estar cheio de músculo, né? Com a barriga tanquinho, não significa exatamente saúde, né? Muitas vezes você vê atletas de academia infartando por questão de esforço físico, né? Então, na sua área, quais as recomendações de nutrologia, essa questão da medicina do esporte, como é que você avalia essa febre das academias, essa busca pelo corpo perfeito e muitas vezes a questão saúde mesmo é colocada de lado, um toma anabolizante, hoje outro não se alimenta? Eu acho que são coisas diferentes para a gente pensar assim, Décio, né? Existe uma situação que são atletas de fisiculturismo. Atleta de fisiculturismo, ele vai utilizar de uma alimentação muito balanceada e às vezes de uso de anabolizantes para conseguir ter aquele resultado do esporte que ele escolheu. Assim como a gente tem no atleta de handebol, eu que fui atleta de basquete, a gente tem lesões que a gente está carregando aí da prática esportiva que a gente fez. Então todo mundo vai acabar tendo algum efeito colateral da prática esportiva que escolheu, porque o esporte de alto rendimento, ele caminha muito junto com a lesão, muito junto com a doença. É diferente daquela pessoa que a gente quer trazer para a academia para um resultado de saúde, para um resultado que a estética será consequência daquele trabalho diário que faz. E a alimentação, nesse aspecto, ela faz parte de 70%, 80% do processo. Então não adianta também eu ir para a academia todo dia, me matar lá correndo e fazendo um monte de coisas, se eu não fiz o básico ainda, que é ajustar a alimentação minha diária. Então as duas coisas vão ter que andar juntas para o resultado acontecer. E sim, a gente tem que se preocupar com o tipo de anabolizante, ou de medicação, ou de suplemento que as pessoas estão usando na academia. Muitas vezes se usa de forma adequada. Eu mesmo trabalho muito com modulação hormonal, principalmente de mulheres na menopausa, de homens a partir de 50 anos, quando a falta de hormônios ela é fato, né? E a gente precisa também trabalhar isso. É diferente daquele cara que vai na academia, o coach orienta ele a tomar um anabolizante, ele vai lá no mercado negro, compra algo que às vezes é de cavalo, é de boi, como eu digo, é de uso veterinário. Já tive essa situação no hospital, um menino de 20 anos infartando por uso de anabolizante veterinário, que é completamente diferente do que a gente faz, por exemplo, na medicina que eu trabalho, que é uma medicina mais voltada ao envelhecimento saudável, onde a gente usa hormônios sim, mas os hormônios de acordo com a necessidade do paciente e de forma ética, né? Esses hormônios utilizados, que eu sinto hoje a necessidade de fazer essa reposição hormonal. Eu tenho 61 anos, né? Eu digo que eu tenho uma atividade física de bastante tempo. Eu joguei futebol, fui meu professor, meu técnico, né? E eu mantive essa atividade. Eu corro, eu pedalo e nado, certo? Eu não sou triatleta. Eu tenho um filho que é triatleta, mas eu não sou, né? Mas não sou, não é muito desgastante hoje para mim. Mas essa questão da reposição hormonal seria hoje... Eu vou fazer agora uma consulta, viu? Vou fazer uma consulta. Essa reposição hormonal, para mim, seria mais importante, não é, de que a questão da alimentação? Fica muito difícil eu fazer isso sem a gente fazer alguns exames, exames né? e tal. Mas assim, normalmente, Marconi, sim. Normalmente, a partir dos 50 anos, há uma queda muito grande dos hormônios no sexo masculino, principalmente testosterona, que é o hormônio, né, responsável aí pela manutenção do libido, pela manutenção da ereção, pela manutenção da massa muscular. Então, a partir dos 50 anos, os homens começam a entrar na menopausa, como eu brinco. Só que a menopausa masculina tem outro nome bonito, chama doença androgênica do envelhecimento masculino, é o nome certo, DAEM. E há sim uma necessidade de repor testosterona. A minha testosterona estava, pelo menos eu fiz exame há uns 2 meses atrás, estava ok. Mas o ok é quanto? Bem, o médico disse que estava... Porque existe um ok sim, normal. Sim.
Vamos lá, um ok normal acima de 180, 200, 230 é um ok, normal. Agora, parece que tá para na quem isso. faz exercício e para provavelmente a testosterona que você, Marconi, tinha 10 anos atrás, que foi um cara atleta, que sempre movimentou a vida toda, você está acostumado com uma testosterona de 800, uma testosterona de 1000. Né? É diferente de uma pessoa que nunca fez exercício na vida, onde teve um nível de testosterona talvez de 400, 500, então chegar em 200 aos 60, eu estou mais prostrado, não rendo tanto porque, ok, estou ficando velho. Mas uma pessoa que nem nós três que estamos falando agora aqui, que sempre fizemos atividade física, qualquer queda hormonal faz um resultado, faz um efeito muito grande no nosso resultado de treinamento físico. Então, tu provavelmente deve perceber que mesmo te alimentando bem, mesmo treinando, não ganha mais massa muscular como ganhava antes. Então, não consegue mais manter a massa muscular meu caso, como a minha andava tá baixa, antes. então, viu? Né? Então, provavelmente a testosterona deve estar baixa em relação a que foi tua. Isso no Brasil ainda está sendo assim organizado pela medicina, sabe? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que já se faz modulação hormonal de terapia de reposição de testosterona há mais de 30 anos, eles começam a acompanhar os homens a partir dos 35 anos. Então, aos 35, quanto era a minha testosterona aos 35 anos? E aí, a partir do momento que a gente vê que está começando a cair da minha média que eu tinha, a gente começa a repor para te manter naquela média de mais ou menos os 35 anos, onde tu tinha um volume de hormônio suficiente para manter as tuas atividades habituais e ainda manter a massa muscular. Professor União. Minha doutora, eu inclusive fui goleiro do Botafogo 5 anos, um dia desse, né? 69, 70... Jogou com 71. Foi adversário de Pelé. Eu sou médica do Botafogo feminino. Eu vi Pelé jogando, a gente assistiu, porque o Pelé deu um show aqui, né? Não, você a gente participou, assistiu, né? Muito tivemos embora tenha naquele sido jogo, reserva naquele jogo, mas você tivemos participou. naquele jogo, não foi no 999, mas na outra partida, que nós perdemos de 2-0. O Botafogo jogou muito, se esforçou muito para só perder do Santos 2-0, que o Santos tinha um ataque espetacular, né? Era Pepe, era Manuel Maria, Coutinho, Pelé. E ainda hoje a gente tem boas recordações de Pelé, é totalmente diferente de Neymar. São dois ídolos completamente diferentes um do outro. Um é artista, o outro é atleta. Você também faz um trabalho junto ao time do Belo Feminino, né? Você poderia explicar que trabalho é esse? Ela presta também um serviço ao nosso futebol feminino. Por sinal, hoje, em termos de organização, em termos administrativos, é um dos clubes mais organizados hoje no futebol do Nordeste. Do futebol o time do do Nordeste. Botafogo feminino. Com certeza é, né? Graças aí ao esforço da Gleide, né, e todo o pessoal da comissão técnica, eu entrei no Botafogo feminino faz mais de um ano já. Glauber, que é médico do masculino, me chamou para trabalhar junto com as meninas. E eu tenho experiência também com outras equipes esportivas. Aqui em João Pessoa agora eu tenho acompanhado também a Federação Paraibana de Karatê. Tenho filhos atletas de Karatê, então tenho acompanhado também a federação. Estamos indo agora para o Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro de Karatê, agora em novembro. E o que eu faço lá com as meninas? Há necessidade do acompanhamento médico, ainda mais agora que a gente passou por esse episódio de pandemia, então a gente tinha que estar sempre fazendo os relatórios, né, para a FIFA de como é que estava acontecendo, né, o trabalho com as meninas. E o futebol feminino ele tem algumas coisas de especial, né, porque a mulher tem essa questão do ciclo menstrual que muda, né, muda a desenvoltura, muda a capacidade física, muda a chance de lesão, dependendo da época do ciclo menstrual que ela está. Né? A gente tem essa questão também das lesões, de poder ajudar elas na prevenção de lesões. Então, como eu sou formado em educação física também, né? Hoje é dia do professor, nosso dia também. Parabéns aí, né, a todos os professores. Eu trabalho muito nessa parte também de prevenção de lesão. Então, que tipo de exercício fazer, o que a gente vai usar lá no nosso treinamento para evitar que as meninas se machuquem. A anatomia feminina, infelizmente, ela faz com que a gente tenha mais lesões, por exemplo, de cruzado anterior, por causa da nossa bacia, que é mais larga, o joelho é mais para dentro. Então, tem algumas especificidades do time feminino que precisam de uma atenção especial do médico. Assim. Então, eu acompanho nas competições e acompanho também no planejamento dos treinamentos. Doutor, você não acha que a técnica da mulher jogando futebol melhorou muito? Antigamente, a mulher era muito alvoroçada. Eu já assisti um time feminino, eu sou comentarista aqui na Rádio Tabajara, e às vezes a gente ia fazer cobertura do time feminino. Era um negócio muito alvoroçado, muito canelada, né? Porque a mulher não tinha, a malícia do futebol. Não a mulher tinha. jogava pelo entusiasmo, né? Isso. Pelo ideal. Então, a gente via pessoa dar pique assim de 50 metros, jogando, vamos dizer, uma ponta direita, jogando pela direita, ela dava um pique de 50 metros, e daqui a pouco, ia aguentar 90 não minutos. aguentava o segundo, não aguentava. né? Então faltava mais.
Você não acha que o futebol feminino no nosso país, além dele ter melhorado muito, diminuiu também o número de lesões nas equipes de futebol feminino? Diminuiu porque está havendo uma profissionalização dos times de futebol feminino e isso está sendo fantástico. O Belo vai participar dessa virada, com certeza as Belas do Belo vão participar dessa virada do futebol feminino no país. O ano que vem a gente está na Série A2 de novo e nós vamos trabalhar para ir para a Série A1. Eu acho que a gente tem condições de ir, tem potencial muito grande a equipe, estão trazendo reforços agora. E essa questão do se enrolar com a bola, do monte de mulher na mesma bola, canelada, isso a gente não vê mais, né? Na Série A2 existem ainda alguns times nesse ano, ainda houveram alguns times com uma capacidade técnica inferior ainda, né? Alguns times do Norte que vieram jogar contra nós aqui, que participaram da mesma série, né? Mas daqui para frente a gente vai ver cada vez menos isso. E hoje os times de futebol, né, da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, terão que ter times femininos profissionais. Então isso faz com que a gente tire a menina lá da várzea, lá do campo de futebol do bairro, e traga ela para dentro do clube e a gente possa fazer o fortalecimento, o trabalho técnico, o trabalho tático. E aí a gente vai ver ela não dar um tiro só de 50, a gente vai ver ela correr o jogo inteiro. Né, que é o que está começando a acontecer e é tão legal a gente ver que a mulher também tem capacidade de jogar muito bem futebol. Ela não tinha espaço para poder treinar. Né, eu acredito nisso. Voltando à questão do hormônio, doutora Clarissa, quais são os sinais? Né? Agora eu fiquei curioso. Quais são os sinais? Aproveita a consulta. Não, mas é claro, eu estou aproveitando justamente por isso. Quais são os sinais que a gente percebe, né, a gente que pratica esporte, quais são os sinais que a gente percebe que está faltando alguma coisa? Nas mulheres é muito fácil. Nas mulheres, quando a gente começa a perder hormônios, a gente tem sinais muito clássicos do climatério, né? Aquele fogacho, aquele calor que sobe do pescoço para cima, aquele suor repentino, mudanças de humor. A mulher começa a chorar por coisa que ela não chorava antes. Então, na mulher é bem clássico. No homem já não é tão clássico. A gente que faz esporte percebe um pouco mais, porque a gente sente que o desempenho físico diminuiu muito, caiu muito. Tanto a resistência muscular, quanto a manutenção da massa magra. Então, por mais que a gente treine, começa a perceber que o braço vai ficando mais fino, a perna vai ficando mais fina do que era, o acúmulo de gordura abdominal começa a acontecer, que não tinha antes. Então, que é preocupante, né? Eu continuo comendo a mesma coisa e agora eu tenho gordura na barriga e antes eu não tinha. Então, o que está acontecendo com essa gordura que é visceral, como você bem falou, né? que é ruim para a saúde, que vai aumentar a chance de eu ter eventos cardiovasculares, né, problemas do coração. A gente percebe no homem muita perda de pelos, né? As pernas começam a ficar sem pelos, né? E, e o homem percebe também a virilidade. Ele vai começar a perceber que ele perde um pouco a vontade de namorar, diminui muito a vontade, né? O libido. E também o tempo de ereção começa a diminuir muito. E aí, geralmente, é nessa hora que os homens começam a dar conta, opa, tem alguma coisa errada comigo. Rapaz, né? vou correr agora de tarde. E aí já faz um tempo, né? E já se passaram 5, 10 anos, talvez, que a gente já podia estar fazendo reposição hormonal e que a gente vai começar um pouquinho atrasado, mas sempre há tempo de recuperação de massa muscular e massa óssea, né? Sim. Que a testosterona, ela não é anabolizante só da massa muscular, é anabolizante do tecido ósseo. Por isso que quando as mulheres entram na menopausa, a incidência de osteopenia e osteoporose é muito grande. É a falta hormonal também. Se recupera rápido? Quem tem história muscular, sim. Quem tem história muscular, fato. Voltou a treinar, em 3 a 6 meses, vira outra pessoa. Quem não tem história muscular, a gente está começando do zero. A gente vai precisar de 2 anos, de 3 anos de treinamento, com modulação, com alimentação, para a gente conseguir ativar essa musculatura que nunca foi ativada antes. Agora, quem tem história muscular, que nem tu, Marconi, que nem o professor aqui, começa a fazer modulação hormonal, volta a treinar com uma intensidade maior, a gente volta a ficar menino. Mas isso através de medicação também ou só atividade física? Não, na idade, geralmente, a partir dos 50 anos, no homem, a partir dos 35, 40 anos na mulher, há necessidade de suplementação hormonal. Se a gente não faz, a gente também tem resultado, mas o resultado é muito menor, né? Do que seria com a modulação hormonal. Queria mandar aqui um abraço ali à nossa amiga Messia Dantas. Messia é jornalista, foi assessora da Impasa, do Sindialco, né, do Sindicato dos Produtores de Álcool da Paraíba. Exatamente. E hoje ela está assessorando aqui a nossa entrevistada. Vamos a um break comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos faturar, já voltamos!
360 graus. A imprensa que imprensa e apimenta a hora do almoço. FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. Chegou a primavera e com ela o Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Durante todo este mês, a Prefeitura de Santa Rita está disponibilizando 1000 mamografias para pacientes a partir de 45 anos. O agendamento é fácil, basta ligar para 99953-0273. Outubro Rosa, quem previne, garante a vida. Prefeitura de Santa Rita, lugar de desenvolvimento. 27, 28, 29. Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do governo do estado. Em pouco mais de um ano, 7.590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2.000 cirurgias já estão programadas, sendo 470 cirurgias gerais, 1.310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis, que passam a fazer parte do programa. Governo do estado. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Sabor de natureza, pureza cristalina, de rara qualidade, boa é turmalina, feita com o coração, já conquistou o Brasil. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Turmalina da Serra, igual você nunca viu. Cachaça Turmalina da Serra, de Areia, Paraíba, surpreenda-se, sem moderação. Minha mãe não vê um palmo diante do nariz. Mãe, please, passa na Diniz. João viu a Luana, mas era Beatriz. João, please, passa na Diniz. A maior rede de óticas do Brasil. As maiores marcas que você já viu. Cai bem no seu rosto, cabe bem no seu bolso. Gil, please, passa na Diniz. Oh, please, passa na Diniz. Baby, please, passa na Diniz. Ótica Diniz, Rua Siqueira Campos, no centro de Santa Rita. Bahia, na Liberdade, próxima à Prefeitura. Óticas Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade e em todo o país. Na hora H, Help, se a geladeira pifar. Na hora H, Help, se o seu carro quebrar. Na hora H. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 72, Centro, vizinho ao Banco do Brasil, 3033-5838. E Help Bahia, Avenida Liberdade, 3655, em frente ao Banco do Brasil, 3232-1012. Na hora H, Help. Quer ficar bem informado, ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas, bem apuradas e analisadas com olhar imparcial? Acesse o principal blog de política da Paraíba, Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Quem quer estar sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política, sabe que o Blog do Dércio é o lugar. Blog do Dércio. Digite dercio.com.br. A verdade no lugar de sempre. Tá pensando em construir, tá pensando em reformar. Atacadão Freire, preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire,
material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público convencer e seu produto oferecer a todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncie aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Santa Rita tem a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste, a Sicredi Evolução. Empréstimos, financiamentos, consignados, crédito rural, investimentos e poupança, cartões, maquineta, consórcios, previdência e seguros. Nosso atendimento é de excelência e você e sua empresa ainda participam dos resultados da cooperativa. Venha nos conhecer. Estamos ao lado do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Sicredi, gente que coopera cresce. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planserverh.com.br ou ligue 3225-4663. A FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. 13h42. Olha, a nossa audiência lá em Patos, que nós somos retransmitidos pelas rádios Itatiunga FM e Sertão AM, e essas duas emissoras jogam o nosso som para mais de 40 municípios ali na Grande Patos, inclusive chega em Itabira, lá em Pernambuco, e chega em Caicó, no Rio Grande do Norte, porque Patos fica no estreito, né, da Paraíba. Silvio Darlan, ele manda aqui uma pergunta. Silvio Darlan, ele é de Conceição, ele é advogado, ele é amicíssimo de Elba Ramalho. E Silvio é advogado da FUNES, que é a Fundação Hernani Sátiro, que é a gestora de cultura de Campina Grande para Cajazeiras, estadual, né? Aí ele diz: Décio, pergunta a ela em relação ao sedentarismo em pessoas magras, como eu, aí Rio. É porque ele é bem magrinho mesmo, sabe? Sedentarismo não está só ligado às pessoas acima do peso. Boa entrevista, ele está gostando. Que bom, obrigado. É verdade, é verdade. O sedentarismo está ligado tanto à obesidade, como também pode estar ligado a essas pessoas que são mais magras, como, né, o amigo nosso aí do Décio está falando. E geralmente essa magreza, ela está ligada a vários pontos. Pode estar ligada à questão hormonal também, questão genética, pode, né? Mas geralmente ela está ligada ao consumo alimentar. Então a gente consegue, ajustando a alimentação, melhorar a composição corporal. Muitas vezes a gente tem falso magro. A gente tem aquela pessoa que é magrinho, mas quando a gente vai fazer uma avaliação da composição corporal, tem pouca massa muscular, e isso também não é bom para o processo de envelhecimento e também não é saudável. Agora, se tem uma coisa que é fato, é que ganhar massa muscular é muito mais difícil do que emagrecer. Então, quando a gente tem esse biotipo mais magro, mais esguio, que é uma coisa genética, familiar, trazer esse físico magrinho para um físico forte é mais difícil do que pegar alguém que está obeso e trazer ele para uma composição corporal melhor. Então, a questão do sedentarismo, ela tanto traz risco para quem é gordo, obeso, e como também para quem é magro. Com certeza, com certeza. Talvez mais para quem é gordo, né? A gente sabe que estar acima do peso, com uma quantidade de gordura corporal muito alta, é estar inflamado. Hoje a gente tem essa realidade. Então, antes tinha aquela história, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Hoje a gente já não admite muito isso, assim. Não, se eu estou acima do peso, eu estou sobrecarregando meu sistema circulatório, estou sobrecarregando meu coração e estou mais inflamado. Então, a minha chance de
produzir doenças no meu corpo é muito maior do que se eu tivesse uma composição corporal mais adequada, né? Com a massa muscular mais adequada, um percentual de gordura mais adequado, né? Mas a gente sabe que hoje está difícil. Outra curiosidade minha é a seguinte, como é que está o mercado do fisiologista no esporte nacional? Eu digo isso porque eu comecei a ouvir, né, a figura do fisiologista, né, há uns 3 ou 4 anos atrás, que, como eu repito, meu filho é triatleta e ele tem um fisiologista, né, ele mora em Brasília. E eu queria saber como é que está essa profissão dentro do mercado esportivo no Brasil. Eu tenho falado que eu acho que daqui a alguns anos, Marconi, a medicina vai se dividir em duas. Nós vamos ter os médicos que gostam de cuidar de doença e vamos ter os médicos que gostam de cuidar de prevenção e de medicina voltada à saúde, voltada a deixar a pessoa bem, com boas condições de saúde, com menos doença, planejando o futuro, né? Então, quando a gente fala em atletas, a gente está falando nisso. A gente precisa desse médico, como é o fisiologista, como é o fisiatra, como é o médico do esporte como eu, como é o nutrólogo do esporte, né, o nutrologista do esporte, que são aqueles médicos que estão preocupados com o desempenho esportivo, com o desempenho físico, com o desempenho da capacidade física. Então, é levar esse corpo, esse atleta, ao melhor desempenho capaz dele, o melhor desempenho que ele possa ter. Então, para a gente conseguir chegar lá, são várias variáveis que a gente tem que trabalhar. E é um médico que tem que entender muito de esporte, muito de exercício físico, muito de fisiologia. E a medicina tradicional, ela não nos forma para entender de esporte. Eu falo sempre que eu fiz educação física e fiz medicina. Na medicina, eu tive uma aula só sobre esporte e foi um fisioterapeuta que me deu. Então, em nenhuma aula, em nenhuma disciplina, eu aprendi sobre esporte. Hoje eu dou aula na FAMENE, na Faculdade de Medicina faz 4 anos, e eu tenho uma disciplina lá que é medicina do esporte. Então, é uma disciplina optativa. Você é professora de medicina? Na FAMENE. Sim, mas no caso, medicina do esporte. Eu dou aula de medicina do esporte e dou aula de urgências lá. Mas eu tenho uma cadeira optativa, que é medicina do esporte, que está sempre lotada. Porque hoje existem várias pessoas que estão se formando na área médica que querem entender mais de fisiologia, que querem entender de exercício, porque o exercício é remédio para muitas doenças. Então eu posso escolher carregar minha sacolinha de remédio ou de repente eu posso escolher ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício físico e tá fazendo o mesmo efeito talvez, ou melhor do que aquele remédio que eu poderia. A biomedicina está inserida em que nesse contexto da fisiologia? A biomedicina, ela é um campo enorme, gigantesco da área da saúde, né, que trabalha mais com desenvolvimento de tecnologias para a saúde. Então a biomedicina ela vai desenvolver, por exemplo, hoje em dia a gente fala dessa questão facial, né? Usa botox, usa biomoduladores, quem é que desenvolve isso? A biomedicina. Então a biomedicina ela é uma área ligada às ciências médicas e da saúde, buscando criar tecnologias para melhor do desempenho físico, para melhor da estética, para melhor da saúde, o medicamento, um novo equipamento da área de cirurgia, por exemplo, médica. Então a biomedicina ela trabalha com desenvolvimento de tecnologias. Pois é. Ok. Aí eu pergunto, professor União, na sua época, o senhor jogou futebol em que ano? 69, 70, 69. 71. Quase enfrentou Pelé. Na verdade, ele jogou. Não, eu aqueci no jogo, mas graças a Deus o goleiro titular se recuperou. Ele foi o goleiro reserva. Ele queria levar um gol de Pelé, mas ele era o reserva. No jogo, Botafogo e Santos. No jogo, Botafogo e Santos, Messi. Aqui na Vila Olímpica. Vila Olímpica, o Déder. A gente não tinha o estádio Almedão e os jogos... O Almedão é de 75. Os jogos aconteciam na Vila Olímpica. E o professor União era goleiro reserva do Botafogo. O Botafogo foi jogar com o Santos no pagamento de... O Botafogo enfrentou o Santos de Pelé 2 vezes. Primeiro, naquele 999, que muita gente diz que o 1000º gol foi aqui na Paraíba. Aqui foi o 999. Oficialmente, mas muito acham que o 1000º gol foi feito aqui, porque estava tudo planejado para Pelé fazer o gol no Maracanã, naquele jogo Santos enfrentando o time do Vasco da Gama. E depois nós fomos jogar o torneio da integração nacional em Goiás. Foi quando Ferreira apareceu para a imprensa nacional. Ferreira era um jogador do Botafogo, um craque daqui da Paraíba. Aí o Botafogo conseguiu vender Ferreira para o Santos. O Ferreira para o Santos. E naquela fase foi o seguinte: um dos pagamentos do passe de Ferreira era um jogo do Santos. Então o Santos veio jogar de graça aqui. Um Pelé. E aquela história toda apurado.
Toda a renda era para o Botafogo da Sim, mas eu lhe pergunto, foi um jogo histórico. Nessa sua época aí, e eu acredito também na época que o senhor foi, eu acho que o senhor foi técnico também de handebol. É o treinador, rapaz. De futebol também. Fui preparador físico da seleção certo. paraibana. Sim, o senhor também, exato. Mas eu lhe pergunto, na sua época, professor, não era tão avançada a medicina esportiva, nutrição, nutrólogo e tal. Hoje há muita tecnologia em volta dos clubes. Tranquilamente. Eu me lembro que Zico não tinha físico para jogar e talvez Zico tenha sido o primeiro jogador que recebeu uma consultoria profissional. Deixa eu só dizer aqui, já que a gente fala que ela também é uma desportista, é atleta praticante. Olha, você veja, no time do Botafogo, quem nos salvava era a experiência do massagista, que você sabe de futebol, o cara receitava as coisas, era o nosso Golinha, que era o massagista da equipe, e também a gente tinha um médico que era o pai de Fernando, não, o doutor Nabor. Doutor Nabor Miranda de Assis, que era o médico do Botafogo. Mas a gente vivia, doutora, mais na mão do nosso massagista, que a gente treinava manhã e tarde, já treinava 2 expedientes, eu estudava à noite. Então a gente vivia mais na mão do massagista, que era uma pessoa de muita experiência, e o médico que aparecia 2 vezes por semana no time do Botafogo para fazer as revisões das contusões mais, como se diz, mais graves. E não era pessoas que tinham o caso da medicina esportiva. Mas hoje, Clarissa, tá aí você, medicina esportiva. Lhe pergunto, é uma área próspera hoje no Brasil, a medicina esportiva, esse suporte do nutrólogo, do nutricionista, em relação ao atleta profissional, em relação aos clubes, em relação a não só nadadores, jogadores de futebol. Isso é uma realidade ou o Brasil ainda não investe muito nisso? Uma realidade é fato que as pessoas têm se preocupado mais com a saúde e que as nossas equipes esportivas brasileiras têm se profissionalizado muito mais nos últimos 20 anos. Então há uma necessidade de uma comissão técnica mais robusta para que a gente consiga trabalhar os nossos atletas a ponto de levar eles para o melhor desempenho possível e representar bem o Brasil nas Olimpíadas, nos campeonatos brasileiros. E a gente tem visto, até nessa última Olimpíada, como o Brasil está se chegando mais nos pódios. E isso tem a ver com essa... Tem a ver com essa questão mais robusta do esporte, que é trazer um grupo multidisciplinar capacitado para que o desempenho aconteça. Agora mesmo a gente recebeu a Seleção Brasileira de Futebol aqui em João Pessoa, e eles trouxeram toda a equipe, né, técnica deles e fizeram um workshop conosco. Então, com os médicos e com os treinadores e com os nutricionistas, com os psicólogos das equipes, para mostrar para nós como que eles estão fazendo e preparando as seleções brasileiras, tanto as de bases como o time profissional, e mostrando todo o conhecimento que eles estão desenvolvendo na área da saúde. Então, acho que essa área da medicina está se fortalecendo, e está se fortalecendo também a medicina do esporte com esse atleta que é um atleta amador. Aqui a gente tem muito, 6 horas da manhã, vai na beira da praia, aqui tem um monte de gente correndo, pedalando, andando de skate, surfando, né? Então essas pessoas também precisam dessa experiência do médico, do nutricionista, do nutrólogo, do preparador físico, de todo mundo, para que se evite lesões, né? Com a bursite aí do Marconi, para que se prepare o treino de forma adequada, para que se faça a modulação hormonal para quem está precisando, para que se alimente melhor o atleta que quer melhor desempenho. Então acho que é muito promissor, eu acho que é uma área muito promissora. Eu sou suspeita para falar, né? Eu venho da educação física, então fiz a faculdade de medicina inteira pensando em como é que eu ia utilizar o exercício para tratar doenças. Essa é minha especialidade, né? Aqui em João Pessoa eu tenho uma academia onde a gente trabalha com pacientes com problemas de saúde. Sim, é isso que eu queria saber. 70%. Você hoje, inclusive, é o dia do professor, parabéns para você. Você que é professora, né, dessa disciplina da FAMENE. Aí eu queria que, já chegamos ali a 3h54, mestre. Tá na hora. A gente só vai ter 6 minutinhos aí para as despedidas, mas eu queria saber de você o seguinte, Clarissa. Você, além de atuar lá na faculdade, você se disponibiliza para o atendimento profissional, para clubes, para atletas, academias, atletas amadores, enfim. E se sim, eu queria que você colocasse aí quais são esses, como entrar em contato, quais suas redes sociais, que exemplos você tem a
Eu atendo aqui em João Pessoa, o meu consultório é o Instituto Doutora Clarissa Rios, onde a gente tem vários tratamentos lá dentro, não só a questão da andrologia, da medicina do esporte, mas a gente trabalha lá para melhora do estilo de vida das pessoas. O meu consultório fica dentro da franquia Dr. Fit, que é uma franquia nacional, focada em treinar aquelas pessoas que não vão para academia convencional. 72% dos clientes da franquia Dr. Fit são pessoas que já chegam com alguma lesão, já chegam com uma dor em algum lugar, ou tem alguma doença prévia, passou por um câncer de mama, agora teve que retirar a mama, tem que retirar linfonodos, tem uma linfangite no braço, não consegue treinar na academia convencional. Né? Eu tenho muitos pacientes com Parkinson avançado, então é aquele paciente que não quer mais ir para a fisioterapia, está cansado de fazer a mesma coisa, ele precisa de um ambiente diferente de treinamento. Então lá a gente consegue acompanhar com o personal trainer e com o médico do esporte e reabilitar esses pacientes. E lá na academia, até hoje eu recebi um recado de um dos atletas. Qual o nome da academia? Dr. Fit. Sim. Né, a gente tem 2 unidades aqui em João Pessoa, a gente tem no Bessa, tem aqui no bairro dos Estados e tem mais 2 unidades abrindo. Tem uma em Santa Rita, sim, né, Dr. Fit, e está abrindo agora uma nos Bancários e no Cabo Branco. É uma academia personalizada, focada no treinamento de pessoas que têm problemas de saúde e de atletas. A gente tem muitos atletas lá que a gente faz esse acompanhamento da parte que a gente falou, né? De tirar da fisioterapia e devolver para o esporte que ele gosta de executar, né? Para não fazer essa transição rápida demais e aí acabar se lesionando, né? Mas eu costumo responder muitas perguntas, o pessoal me pergunta muito pelo Instagram. O meu Instagram é doutora Clarissa Rios, né? dra.clarissa Rios. E eu tenho também o blog da doutora Clarissa Rios, onde eu falo sobre sistemas de saúde, e esse mês estou falando sobre como o exercício físico pode estar ajudando a prevenir o câncer de mama, e também para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama, o exercício físico pode prevenir as recidivas do câncer de mama, isso os estudos já mostram. Então, mulherada que está nos assistindo, nos ouvindo, vamos começar a treinar. Então, você que acompanhou a entrevista na íntegra ou só trechos, se você quiser tirar dúvidas, quiser conhecer o trabalho da doutora Clarissa Rios, repita o Instagram, por favor. É mais fácil o Instagram hoje em dia, né? É dra.clarissa_rios. E o blog? doutoraclarissarios.com.br. Tá aí. Muito obrigado pela sua participação, estamos honrados.